Livro de Salmos, parte 1. Sobre o livro. O livro é a palavra de Deus e, como palavra de Deus, ela deve ser estudada, compreendida e aplicada ao nosso coração e ao nosso modo de viver. O livro de Salmos é um dos livros que é o mais propício à aplicação dessa palavra na nossa vida. É quando devemos ler e aplicar ao nosso modo de viver e ao nosso coração. Nós devemos deixar que as palavras entrem no coração. A cada uma delas, a cada salmo, que eles entrem no nosso coração. Quando buscamos em qualquer salmo, sempre encontramos alguém. Alguém está lá no final. E esse alguém é o nosso Deus maravilhoso, que é onde chegamos ao fim da busca, é encontrar o Senhor. Quando nós lemos, essas palavras já são parte de nós. Quem nunca pegou um trecho de um salmo e sentiu que já passou por essa experiência, que já viveu isso? Pois é, cada salmo, cada palavra ali é parte de nós, é parte das nossas emoções, do que sentimos, das nossas experiências. Essas palavras expressam desejos, pensamentos e orações. Por isso, os salmos têm muito a ver conosco, porque ele expressa em palavras ali escritas o que nós queremos, o que nós desejamos, os nossos pensamentos e as nossas súplicas ao Senhor. Eles nos levam a ser o que Deus quer, que a gente o ame e viva para Ele. Isso é o que faz o Salmo. No fim, nos leva para Deus e para ser aquilo que Ele quer, que a gente possa viver sempre para Ele. A origem do livro. A palavra salmo quer dizer cântico, música. Ele é o maior livro da Bíblia, pois tem 150 cânticos. E foi escrito por diversos autores de diferentes épocas, há mais de 1000 anos atrás. Não há 1000 anos atrás, mas assim, durante 1000 anos, vários autores escreveram o livro de Salmos, desde a época de Moisés até antes do Senhor Jesus nascer. Chegou até nós em sua versão grega e hebraica. Antes nós tínhamos a versão hebraica. E ela foi traduzida em Alexandria por 70 homens que traduziram do hebraico para o grego. Por isso é chamada Septuaginta, que é a nossa versão grega. O Salmo é uma coletânea canônica que foi escrita durante vários séculos. Da época de Moisés, dos filhos de Coré, de Davi e até o exílio babilônico. Então, muitos autores escreveram por um período de 1000 anos, mas há muitos anos atrás. Ele foi concluído somente no final do século III antes de Cristo, que se concluiu a obra toda e se completou o livro de Salmos. E ele vem depois de Jó.
Até Jó, nós temos os livros históricos, que são os livros que contam a história de Israel, a história do povo de Deus. Gênesis, Êxodo, a história, o livro de Josué, dos Juízes, 1 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, Davi, enfim. O último desses livros históricos é o livro de Jó. E onde encerra o livro de Jó, que encerra a sequência dos livros históricos, começa o livro de Salmos, porque ele inicia a sequência dos livros poéticos, que vão ser Provérbios, Salmos, Lamentações, enfim, todos os livros poéticos que existem na Bíblia. A versão grega, ela possui um versículo de introdução e são atribuídas autorias e apontados instrumentos. O que existe no Salmo? A eles são atribuídos as autorias. Salmo de Davi, assim, assim. Salmo para o mestre do coral, apontando instrumentos que eram usados, pois os salmos eram cantados e os instrumentos eram usados na música, e os salmos contêm algumas informações sobre que instrumentos seriam usados e de quem seria a autoria. O livro é uma fonte de encorajamento e consolo. Toda vez que você se sente mal, que você se sente desprotegido, perdido, ao ler um salmo você encontra paz, porque você ouve ali os desejos, os sentimentos daqueles que estão passando pelos mesmos problemas que você. Por isso, ele encoraja e ele nos dá consolo. É o livro mais citado no Novo Testamento. Jesus cantou um hino. Alguns falam no 116 em relação à Páscoa. Quando havia uma solenidade comemorativa, como era a Páscoa, era comum que no final se cantassem os hinos. Alguns dizem que foi o 116, outro que foi o 121, mas geralmente eles cantavam hinos de louvor e de exaltação a Deus, que está entre os Salmos 113 ou 115 até o Salmo 18. Então, como isso era de praxe no encerramento de uma festa, de uma comemoração judaica, provavelmente ele deve ter cantado alguns desses hinos, do 113 ou do 115 ao 118, porque eram hinos de louvor e de exaltação a Deus, como uma forma de finalizar aquela comemoração, dando todo o louvor e glória a Deus. Ele foi organizado por Esdras em 400, mais ou menos, ou 500 anos antes de Cristo. Esdras organizou todo o livro de Salmos. Ele não tem tema e não tem sequência cronológica. Ele não começa com o mais antigo e termina com o mais novo. Ele começa com alguns de Davi e lá no final nós vamos encontrar Moisés. Então isso quer dizer que Moisés, como viveu antes de Davi,
Deveria o Salmo de Moisés estar na frente, mas não está, porque o livro de Salmos não é dividido por tema nem por sequência do tempo cronológica. Ele observa muito o contexto e a produção. Existem salmos que às vezes nos dizem alguma coisa, mas temos que observar o contexto para saber o contexto da época e a produção do salmo, quem fez, quem produziu, como era a vida naquela época, para podermos entender. Ele possui princípios para que nós possamos interpretar e também estudar, porque isso é aplicar a nossa vida. Quando interpretamos e estudamos com afinco, meditando, nós levamos esses princípios para dentro de nós, para o nosso coração e para o nosso mundo, o nosso meio de vida. O livro de Salmos é pura poesia. É quando Deus fala conosco pelo Salmo, porque Ele inspirou os autores, então Ele fala conosco, e também deixa o homem falar, porque é quando o homem fala. É o homem falando com Deus sobre os seus pensamentos, sobre as suas súplicas. Então, ele é pura poesia. E dizem que no sofrimento o cristão faz muita poesia. E esse é o livro de Salmos, quando Deus nos fala por ele e também deixa o homem falar com ele, colocando seus desejos, seus pedidos, suas súplicas. Nós encontramos salmos para qualquer sentimento e circunstância. Você sempre vai encontrar um salmo em que você encontre aquele momento, aquele sentimento, aquela experiência, aquela circunstância por que você está passando. Sempre haverá um salmo falando diretamente no seu coração e mostrando tudo aquilo que você está passando. Ele tem, apesar disso, uma unidade. Cada salmo tem começo, meio e fim. Ele é único. Nos capítulos dos Salmos, no texto hebraico, nós temos 1 a 8, 9 a 10, 11 a 113, 114 e 115, o 116, o 117 a 146, o 147 e o 148 a 150. Já no texto grego, a Septuaginta, nós temos uma divisão diferente. De 1 a 8, o 9 já vem sozinho, não como 9 e 10 no texto hebraico. Depois, 10 a 112, o 118, o 114 e 115, o 116 a 145, que no hebraico o 116 está separado, na Septuaginta ele está junto, o 147, que está acrescido no texto grego do 146 e 147, e o 148 a 150. Autoria do livro. O rei Davi escreveu
73 salmos. 3 a 9, 11 a 32, 34 a 41, 51 a 65, 68 a 70, o 86, o 101, o 108 a 110, o 122, o 124, o 132, o 133 e os 138 a 145. Asaf escreveu 12 salmos, os 50 e os de 73 a 83. Os filhos de Corá escreveram 11 salmos. Eles eram sacerdotes, levitas, né? Eles escreveram 11 salmos. O 42, 44 a 49, o 84, o 85, o 87 e o 88. O rei Salomão escreveu 2, o 72 e o 127. E Etã escreveu 1, o 89. Moisés também escreveu 1, o 90. E aí nós temos também os salmos de romagem ou peregrinação, porque o povo tinha que visitar Jerusalém, eles tinham que ir ao templo para fazer suas orações, e durante a caminhada que levava dias de onde eles viviam para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, esses cânticos, que são chamados salmos de romagem ou de peregrinação, porque eram os salmos que eles cantavam durante a sua peregrinação, de onde moravam até chegar em Jerusalém. São os de número 120 a 134. Na verdade, existem ainda 51 salmos, e a maioria desses são de autoria desconhecida. Do êxodo ao cativeiro babilônico e pós-exílio. É esse o período que pegam os salmos. Começa em Êxodo com Moisés e atravessa todo o período de cativeiro babilônico, e pós esse cativeiro também, quando eles retornam a Jerusalém, quando são libertos da Babilônia e retornam a Jerusalém. Então é todo esse período de Êxodo até o período pós-exílico da Babilônia. Os salmos na vida de Davi. Nós percebemos em alguns salmos quando Davi havia fugido da perseguição promovida pelo rei Saul. São os salmos 18, 52 e 54. Percebemos também a sua fuga do seu próprio filho Absalão, no Salmo 3. E também quanto ao arrependimento de Davi com o pecado que cometeu com Batseba, que é o Salmo 51. E ele chora ao Senhor pelo pecado que ele cometeu e se arrepende, pede perdão ao Senhor. Os Salmos 1 e 2, eles são uma introdução. O Salmo 1 mostra a distinção entre a conduta do justo e do ímpio. Vocês lembram que no Salmo 1, ele fala: bem-aventurado é aquele que não vive com os escarnecedores, que não faz isso, ou seja, é a distinção entre o justo que vive na lei de Deus, que medita nela dia e noite,
e a conduta do ímpio, que zomba, que escarnece, e também os seus destinos. O justo estará com Deus, será protegido, terá o seu galardão. Já os ímpios terão o castigo de Deus. O Salmo 2, ele nos dá a ideia de que Deus escolheu o rei israelita e o defendeu das conspirações dos reinos, no caso, o rei Davi. Isso é um aspecto nacional e um aspecto individual que está em Davi. Representa o justo Davi, um homem justo que acreditava em Deus, que louvava a Deus, mas que necessitava do apoio divino. Então, esse era o aspecto individual de Davi. E também o rei de Israel, por excelência, porque ele foi escolhido por Deus, e esse era o aspecto nacional, aquele rei escolhido por Deus, por excelência, e que todos os reis seriam sucessivos da sua linhagem. Deus escolhe Davi e todos os demais que iriam suceder Davi na sua linhagem. O seu amor a Deus, o amor de Davi, foi que fez com que Deus escolhesse Davi como rei. E estabeleceu com Davi a aliança do reino. E deixou claro que da raiz de Davi nasceria aquele que governaria para sempre, que é Jesus Cristo. O propósito e mensagem dos Salmos. Cada autor tem um propósito específico. No caso do Salmo 51, ele tem o propósito, Davi tem o propósito de pedir perdão pelo pecado, de dizer a Deus como ele se sentia. O 1, ele tem o propósito de falar sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Então, cada autor tinha um propósito específico. Os mais antigos geralmente sugerem a situação histórica. Geralmente os que compunham os salmos, eles colocavam nas suas palavras a sua situação, a situação da época, da história em que eles viviam, daquele tempo. Então, por isso, nós temos a visão de como eles viviam na época. Eles falavam muito sobre a situação histórica. Os salmos vieram para suprir necessidades litúrgicas. O que quer dizer isso? O culto ao Senhor tinha que ter um louvor, tinha que ter um cântico. Por isso, os salmos eram o louvor, eram os cânticos que o povo fazia para louvar sempre ao Senhor. Alguns salmos eram motivados por acontecimentos históricos específicos. Davi, quando fugia do filho Absalão, ele escreveu o salmo pedindo ajuda ao Senhor. Às vezes, quando ele fugia dos filisteus, estavam querendo matá-lo, ele também explicava isso através dos salmos. Ele suplicava ao Senhor, colocava a sua circunstância, o seu momento, o que estava acontecendo, e suplicava a ajuda do Senhor. 13 salmos citam ocorrências históricas no título, nem todos. São o 3, o 7, o 18, o 34,
os 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e o 142. Esses trazem no título as ocorrências históricas, mas são apenas 13, não são todos. Todos da autoria de Davi. Alguns são até meditações pessoais. Quando a gente para meditar e conversa ao nosso modo com o Senhor, assim eles também faziam e transcreviam essas meditações nos salmos que temos hoje. Não há um propósito unificado, uma coisa única no livro de Salmos. Nós já vimos que cada um tem um propósito específico, não há uma linha de união ou uma linha de pensamento unificado. Eles eram escritos por diversas pessoas que tinham diversas necessidades, nem sempre as mesmas, algumas totalmente diferentes da outra, e eram o falar de cada um com Deus sobre a sua própria situação, as meditações pessoais de cada um que escreveu, falando com Deus e pedindo ajuda. Divisão e classificação dos salmos. Hermann Gunkel desenvolveu 5 formas literárias distintas. Existem várias divisões. Aqui é de Hermann Gunkel. Hinos para culto de adoração pública, hinos de lamentações e intercessões coletivas, em que eles lamentavam, e intercediam todos juntos. Salmos reais, que tinha a função de confirmar a autoridade do rei. Eles confirmavam que o rei era ungido do Senhor, que foi colocado pelo Senhor para governar aquela terra. Os salmos de ação de graças, em que eles sempre agradeciam pelas boas coisas, pelas bênçãos. E os salmos de lamentações, intercessões e confissões individuais, além daqueles de pedidos pelas necessidades pessoais, porque quem escrevia também pedia pela sua situação, pela sua necessidade pessoal. Uma outra divisão nos mostra os salmos didáticos, que são aqueles que levam instrução, reflexões históricas, contrastes entre o justo e o ímpio e exortações, como o Salmo 1, por exemplo. Ele nos instrui sobre como deve ser o justo, como é o ímpio, exortando as atitudes do justo, do ímpio e fazendo reflexões históricas e mostrando principalmente essa diferença entre justo e ímpio. Então é chamado um salmo didático, porque ele nos ensina sobre essas coisas. Salmos de gratidão e louvor, único com título de ação de graças, é o Salmo 100. E os outros agradecem e louvam a Deus, como o Salmo 150. Salmos históricos, que apresenta fatos e acontecimentos históricos do povo de Israel, como, por exemplo, o 137. Salmos imprecatórios, que são de queixa contra o inimigo, e pedidos de proteção, justiça e vingança. Alguns invocam maldição
e a vingança sobre os ímpios, como Salmo 35. São chamados imprecatórios. Eles pediam ao Senhor vingança pelo que faziam contra o povo do Senhor. E os salmos da lei, que são salmos de exaltação à lei de Deus. Eles não têm um tema principal centrado. Eles são inspirados em diversos decretos e normas, como o Salmo 118. E também os salmos messiânicos, que são aqueles que apontam para o Messias, para a vinda do Messias, para a sua pessoa e sua vinda, como o Salmo 118 e o 22. O Saltério, portanto, contém 150 salmos, são ao todo. A Septuaginta e o texto hebraico concordam com esses 150, mas de modo diferente. Vocês viram lá a divisão naquele texto. A Septuaginta acaba colocando um salmo a mais no fim, mas não como 151. Continuam os 150, só que ela modifica algumas coisas. Ela une os salmos 9 e o 10. E também une o 114 e o 115 em um só. Então, o 9 e o 10 passam a ficar unidos. E o 114 e o 115 também são unidos num só. E ela divide os salmos 116 e também o 147 em 2 salmos cada um. Então, se ali em cima o 9 e o 10 passam a ser um só, nós perdemos um. Com o 114 e o 115 passando a ser um só, perdemos mais um, ou seja, 2. Só que ela divide o 116 em 2. Então, aquele que era 1 passa a ser 2, ganhamos 1. E o 147 também é dividido em 2, então ganhamos mais 1. Ou seja, perdemos 2, mas ganhamos 2. Então, continuamos com os 150 salmos. A Septuaginta e o texto hebraico numeram os salmos 42 e 43 como 2 salmos. Muitos dizem que o 43 é a continuação do 42, mas tanto a Septuaginta quanto o texto hebraico numeram esses 2 salmos separadamente, o 42 e o 43, sendo 2 salmos distintos. É evidente que originariamente eram um só. Se a gente lê o 42 e continuar no 43, dá para perceber que provavelmente eles eram um só. Mas os 2 textos, tanto o grego quanto o hebraico, dividem em 2 salmos. A divisão e classificação dos salmos. Nós temos no livro 1 os salmos de 1 a 41. No livro 2, os salmos 42 a 72. No livro 3, os salmos 73 a 89. No livro 4, os salmos 90 a 106. E no livro 5, os salmos 107 a 150. Então, nós temos, dentro do livro de Salmos, 5 divisões, 5 livros. Mas aí a gente pensa, poxa, eles não são divididos nem por assunto, nem por outra coisa diferente. Então, por que eles são divididos em 5? Porque cada final desses livros tem uma doxologia apropriada.
Então, no livro 1, termina no 41. O 41 tem essa doxologia. O livro 2 termina no 72, e o 72 tem essa doxologia. E assim vai até o último, que é o 150, que tem essa doxologia. Então, eles são divididos na numeração e termina a divisão numa doxologia, para começar novamente outro livro. Os dois primeiros livros, o livro 1 e o livro 2, que vai Salmos de 1 a 41 e 42 a 72, eram provavelmente pré-exílicos. Pré é antes do exílio na Babilônia. Geralmente eles contam a história do povo e mostram a situação do povo antes deles irem para a Babilônia. Portanto, nós vemos que o saltério, ou seja, o conjunto de salmos, é uma obra global. Ele tem uma introdução, que são os salmos 1 e 2, e uma conclusão, que são os salmos 146 a 150. O primeiro livro é atribuído a Davi. Os salmos do primeiro livro, que vão de 1 a 41, são atribuídos a Davi, exceto os de número 1º, 2º, o 10º e o 33º. Os demais, todos são atribuídos a Davi. Nós temos também os salmos órfãos, que são chamados porque não se conhecem o nome de seus autores. Não se conheceram os nomes de seus autores e eles são chamados órfãos. A Septuaginta, nela, os salmos do primeiro livro são atribuídos todos a Davi, mas pelo texto hebraico, nós não temos temos alguns que não são de Davi. O 10º, por exemplo, ele é incorporado ao 9º. Lembra que eu falei lá atrás que eles juntaram o 9 e o 10? Então, na Septuaginta, o 10 foi incorporado ao 9º. O 33º traz o título a Davi. Não deve ser de Davi, mas traz esse título a Davi. E Jeová em hebraico, o termo que eles usavam para Jeová em hebraico, geralmente aparece nos salmos que compõem esse livro. Como a maioria é de Davi, é o termo que Davi usa, provavelmente o Senhor. No segundo livro, nós temos 31 salmos. Os primeiros 8 são dos filhos de Coré. O Salmo 43 é composto para a conclusão do Salmo 42. Lembra que a Septuaginta manteve o 42 e o 43 como dois diferentes, embora eles pareçam ser um só. Esse grupo dos 31 salmos, os primeiros 8 dos filhos de Coré, é seguido de um salmo de Asaf. Depois, mais 20 salmos que pertencem a Davi, tirando os 66 e os 67, que não são de Davi. E esse último, a Septuaginta, registra como sendo de Davi, os 67. A Septuaginta registra como sendo de Davi. E aí o livro fecha com um salmo anônimo,
que é o 71, ou um salmo órfão, que não se conhece o autor, e outro salomônico. Salomônico é o salmo de Salomão, que é o 72. Ele escreveu só dois, e um deles é o 72. No livro, predomina a palavra hebraica Elohim, que era a palavra que usavam para Deus nesse segundo livro. O primeiro era Jeová. Nós não temos escrito na tradução, porque na nossa tradução vem sempre o Senhor, Deus, o Senhor. Mas na hebraica, o primeiro livro, geralmente Deus era citado como Jeová, e no segundo livro como Elohim. O terceiro livro tem 17 salmos. Os 11 primeiros são de Asaf, depois mais 4 dos filhos de Coré, depois mais um de Davi e mais um de Etã. Esses foram colecionados depois da destruição de Jerusalém e do incêndio do templo, o 74 e o 79. Nós vemos aí nos versículos dele. No quarto livro são 17 salmos, sendo um de Moisés, o primeiro de Moisés, que é o 90, 2 de Davi e 14 que são autores anônimos. No quinto livro, nós temos 28 salmos anônimos. Temos 15 de Davi e um de Salomão, que é o 127. As inscrições diferem muito na Septuaginta. Inclui odes que se referem ao exílio. O período do exílio está nas odes entre o número 126 e 137. Selá. Selá nós vemos em vários hinos. Mas o que será essa palavra? Essa palavra quer dizer pausa. Nós não temos exatamente certeza do que é, mas é um termo técnico que mais aparece nos salmos. Ele aparece 71 vezes em 39 salmos. Mas o que será que significa? Esta palavra, selá, é original ou introduzida por editores ou copistas. Ou a palavra já existia nos salmos, mas também pode ter sido colocada por aqueles que editavam, que escreviam, os copistas que copiavam os salmos. Então, eles podem ter colocado essa palavra, selá, que aparece em vários salmos e que significa pausa. Nós não sabemos exatamente qual é a função dela, mas temos sugestões do significado. Ela pode querer dizer uma pausa ou um interlúdio, porque os salmos eram cantados, eles eram cânticos. Então, provavelmente, esse selá, esta palavra, marcava a hora da pausa ou a hora de se fazer um interlúdio. Era um intervalo no texto ou talvez na execução musical do salmo. Esta palavra deixa para o coral repetir uma afirmação. Era um comunicado. Toda vez que houvesse a palavra selá, haveria aquele intervalo, ou
ou no texto ao ser lido, ou na execução musical. Então, quem tocasse o instrumento naquele trecho faria uma pausa. Ou então seria para um instrumento específico que eles colocassem aquilo, o instrumento próprio que eles usavam na época. Mas também poderia ser uma pausa na própria leitura, ou somente na música. E isso significava marcar, às vezes, o ritmo, ou então enfatizar uma palavra. Ou o selar servia para marcar o ritmo da música, porque dava pausa, ou então era para enfatizar uma palavra, para chamar atenção para aquela palavra. Nós não sabemos exatamente o que era. Então, como divisão, nós temos os salmos teocráticos, que falam de Deus, que vão do 95 a 100, os cânticos de degraus ou os salmos de romagem, é a mesma coisa, cânticos de degrau ou salmos de romagem, que vão dos 120 a 134, que eram os que eles cantavam na peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou cânticos de degrau. Os salmos de aleluia, que são os do 146 ao 150. Os salmos acrósticos, que eram o 9, o 10, o 25, o 34, o 37, o 111, o 112, o 119, muito conhecido, e o 145. Por que acrósticos? Porque a primeira letra de cada linha ou de cada estrofe do salmo seguia a ordem do alfabeto hebraico. Então, o 119, ele é assim, ele tem 8 versículos numa estrofe e cada um começa com uma letra do alfabeto. A primeira letra do alfabeto hebraico, depois a segunda estrofe com a segunda letra do alfabeto hebraico, a terceira estrofe com a terceira letra e assim vai até o final, totalizando 176 versículos, 176 versículos que divididos por 8 estrofes dão 8 linhas que formam uma estrofe, dariam 22 estrofes. E cada uma com uma letra seguindo a ordem da letra do alfabeto hebraico. Esses são chamados salmos acrósticos. Os salmos messiânicos, que são hinos da vinda do Messias, como o número 2, o 8, o 16, o 22, o 45, o 72, o 89, o 110, o 118, o 132 e outros. Os salmos penitenciais, em que eles se penitenciavam perante a Deus, colocavam os seus pecados, pediam perdão, pediam penitência, pediam misericórdia, como o 38, o 130 e o 143. E os salmos imprecatórios, que são aqueles que pedem vingança contra seus inimigos e também os inimigos de Deus, como o 69, o 101, o 137 e partes dos salmos 35, 55 e 58.
Esses 3 últimos, em algumas partes, tinha um pedido imprecatório, que era pedindo vingança contra os inimigos e os inimigos de Deus também. E os salmos históricos, que contavam a história de Israel. O 78, o 81, o 105 e o 106. Os salmos de louvor, que são reconhecidos por louvor ao Senhor, somente por louvar a Deus. Deus é louvado nesses salmos pelo que Ele é e pelo seu poder e misericórdia. São os salmos 8, 24, 29, 33, 47 e 48. Então, nós vimos que existem diversas divisões de salmos. Várias pessoas tentaram dividir, classificar salmos disso, salmos daquilo, salmos acrósticos. São diversas divisões e classificações. Cada um que pega tenta separar e arrumar uma classificação única, mas não dá, porque são muitos assuntos, não há, como eu disse, uma unidade específica nos salmos. Eles não têm uma sequência, eles não têm uma unidade de pensamento. Cada um colocou aquilo que vinha no coração, conforme lhe foi inspirado por Deus. E por isso nós não temos uma unidade e não podemos classificá-los de uma maneira sempre igual. Como, por exemplo, os salmos precatórios, tem 3 específicos, mas em outros salmos a gente também encontra pequenas partes que são pedidos imprecatórios, em que se pede a vingança. Os salmos históricos também possuem louvor, eles não são totalmente históricos. Então não dá para se fazer uma divisão e uma classificação única. Por isso, vários autores tentam, e aqui eu estou trazendo o principal para vocês terem uma ideia de como é. Então, o livro de Salmos é muito importante para nós. Ele é o homem falando com Deus e Deus falando com o homem. Se nós lemos o Salmo, é Deus falando conosco, porque Ele inspirou aquele salmo em quem escreveu. Mas também é o homem falando com Deus, porque apesar de inspirado por Deus, o homem coloca para ele em palavras, em cânticos, em música, aquilo que ele está sentindo, passando, suas experiências, seus desejos, e tudo aquilo que ele necessita, pedindo ajuda ou somente louvando ao Senhor. Então, na próxima semana, nós continuamos o livro de Salmos. Eu espero que ajude um pouco a vocês, e na próxima semana eu vou fazer também uma relação dos Salmos que podem ajudá-lo de acordo com aquilo que você está passando, com os números próprios dos salmos, para cada situação, para cada experiência, que eu vou colocar junto ao vídeo, e é só vocês fazerem download e terão esses números, tá? Então, até a próxima e que Deus nos ajude.